Salve Maria, toda pura, toda virgem sobre a sua vida. É simples. Sou servo missionário Roberto, vamos mais um estudo. A verdade foi confiada ao magistério. Efésios 3:10. A divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja, não pelas divisões. Foi confiado primeiramente aos apóstolos. A verdade. Tanto que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra de ângulo é Cristo. Simples entender isso. Olha só. Mateus 12. E todos os pais apostólicos, os sucessores dos apóstolos, são todos na mesma unidade. 12:25. Cristo, ele é bem claro. 12:25. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo poderá substituir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então, porém, substituirá o seu reino? Olha só. Escritura. A Escritura diz que toda divisão será dispersa, porque não foi confiado a verdade, o fundamento dos apóstolos, a doutrina de Cristo, a verdade, coluna sustentável da verdade foi confiado, não a divisão. Segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas quem essas pessoas? São pastores, são doutores, são mestres, são doutrinas de fundamento de um homem inspirado por outro espírito, que odeia o magistério, que odeia a igreja, irão proclamar outro Jesus diferente, que não é o Jesus que os apóstolos pregaram, anunciaram, proclamaram. Por isso que a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. A quem foi confiado? Atos. Olha só. Atos. Você pega Atos 1, 2, ó. Olha só, Atos Apóstolos 1 e 2, ó. Até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que eles escolheram. Ó, escolheu sob a ação do Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo, ele não é contraditório. Como diz Santo Agostinho, ele não habita em membro amputado. O Espírito Santo, se você blasfema contra a igreja, se você despreza a igreja, se você odeia a igreja, você está odiando o próprio Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que usava, impelia os apóstolos. Quando eles não tinham o Espírito Santo, eles não pregavam, não faziam nada. Não tinha força do alto. Quando vem o Espírito Santo, Atos Apóstolos 2 ali, ó. Primeiro a pregar é São Pedro, porque a profecia está sobre São Pedro, de pastorear a igreja, de ligar e desligar, que é o líder dos apóstolos, a quem foi confiado a chave. Não foi confiada a divisão a esses doutores, não, meu irmão. Simples, a Bíblia toda, se você prestar atenção, se você tiver amor pela palavra, pela igreja, pelo magistério, pela pregação oral dos apóstolos, porque eles deram a vida, foram martirizados, para você ter esse livrinho aqui bonito, lindo, hoje para você rejeitar e não preciso da igreja. Olha só que interessante. Por quê? Segundo Coríntios, não, Gálatas, vamos aos Gálatas. Gálatas 1, 6, ó. Do 6 até o 10, ó. Paulo de novo repreendendo. Aí se você vê esses doutores catapatrísticos, mas Santo Agostinho ele discorda, ele defendia só a escritura. Não, Santo Irineu, não, por exemplo. Não, ele defendia só a escritura, mentira, meu. A escritura foi definida ali no século 3. Certo? É simples. Se tiver
doutores, como você vê esses doutores aí, é adulteração. Olha só, Gálatas 1:6, ó. Admiro de que tão depressa, ó, abandonei aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passei a outro evangelho. Bíblia de Jerusalém, estou usando, tá? No que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Ó. Olha só, esses mestres, que não é o fundamento dos apóstolos, que fundaram igrejas, eles querem corromper a verdade. Qual você vê esses doutores aí pra você ver? Estão corrompendo a verdade. Porque a inspiração de outro Espírito, 2 Coríntios 11:4. Paulo já está repreendendo. O 8. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciasse o evangelho diferente do que vos temos anunciado, seja anatema. Ó, foi confiado aos apóstolos o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina dos apóstolos. 2:42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Não foi confiado a divisão. Não foi confiado esses opositores da fé aí, que denigram o evangelho e perturba o evangelho de Cristo e corrompe o evangelho de Cristo, como diz São Paulo aqui, ó. Como já vos disse, vos a dizer. Agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente de que receber, seja anatema. Olha só. A Mundial prega o evangelho. A Assembleia prega outro evangelho. A Universal prega outro evangelho. É essa integridade? É o fundamento dos apóstolos? Luca Bonzoli tem seu estudo, apologeta ali. O Rodrigo Mocelin tem outra visão. João Oliveira tem outra visão. Rodrigo Silva tem outra visão. É a integridade do evangelho? Não. São apenas pessoas que querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha só. Gálatas 1:7. Não que haja outros, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Quem são esses? Eu não preciso da igreja. Eu não preciso da tradição. Que os pais apostólicos, ele era só a escritura. Só a escritura já é suficiente, etc. Não, meu irmão. É uma mentira. Desses doutores, desses seguidores, que são divisores. São inspirados, segundo Coríntios 11:4. Olha só. Trabalhando com cimento aqui, minha mão tá toda zoada. Mas mesmo assim não deixa de pregar o evangelho, certo? Ó, 2 Coríntios 11:4. Com efeito, se vós alguém e vos proclamar outro Jesus, diferente daquele que vos temos proclamado, olha só, ou se acolher um espírito diverso do que recebeste, ou um evangelho diverso do que daquele que abraçaste, vos suportais de bom agrado, ó. Olha só que Paulo tá falando, pô. Só a escritura. Como o Rafael Pablo, ele enche a boca para falar só a escritura. Aqui, Paulo tá falando. Olha só. Então, a sola escritura já adverte divisão. A sola escritura diz que é outro espírito. A sola escritura diz que é um só evangelho. A quem foi confiado. 1 Coríntios 12 diz, constituiu primeiramente os apóstolos. 1 Timóteo 3, que é a coluna sustentáculo da verdade, João 8:32. Essa é a verdade. Que tem um magistério, tem uma doutrina, tem um só espírito, um só pastoreio, tradição apostólica. Fecha. Simples. Escritura.
Olha só que interessante. Por quê? A sola Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Do mesmo jeito que os apóstolos pregaram, anunciaram, proclamaram oralmente, foi escrita da mesma maneira, da mesma fonte e do mesmo Espírito, que não é divisor. Que Espírito? Que assiste a igreja. Igreja, não igrejas. Salve Maria, sou missionário Roberto. Que igreja? Coluna que sustenta a verdade. Por exemplo, essa patrística aqui, ó. Padre apostólico. São católicos. Eu nem cheguei a ler esse livro ainda, eu comprei, mas não li ainda. Carta de Neto, Aristides de Atenas, Tarciano, Sírio. Olha só. São uma pregação oral, são fruto dos apóstolos. Segue a mesma integridade. Mesma unidade. O que é pregado aqui em São Paulo é pregado lá nos Estados Unidos. É um só evangelho. É um só Espírito Santo. Muito diferente dessas placas fundamento de homens. Que não é o caminho da verdade. Se passa como o caminho da verdade, mas não é. É uma só verdade. É um só pastoreio. É uma só doutrina. É um só fundamento. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3:11, já colocaram outro fundamento, a qual já foi posto. Não colocar outro fundamento, aquele já qual foi posto. Que fundamento? Efésios 2:20. Simples entender isso. Salve Maria.